vídeo de hoje nós vamos falar tudo que você precisa entender para investir no Tesouro Direto. E meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? O Tesouro Direto, vamos entender, fazer um panorama geral. Basicamente é você emprestar dinheiro para o governo e ele ali, né, por você emprestar esse dinheiro, ele vai te pagar, né, esse empréstimo aí com correção e juros, né? Então isso é bem importante e hoje a gente tem basicamente 5 tipos de títulos do Tesouro ali para você investir e a gente vai falar um pouco sobre cada um desses títulos e os objetivos ali de se investir em cada tipo de título. Para começar, Tesouro Selic é um título aí de mais curto prazo. Ele é bem interessante aí para quem quer compor reserva de emergência, porque o Tesouro Selic ele tem a característica de ter liquidez diária. Então você pode colocar o título lá, né, e todos os dias que o mercado abre, né, aqui no Brasil é de segunda a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde. Então, nesse período você consegue resgatar esse valor se você precisar. Então é uma excelente opção aí para reserva de emergência, visto que tem essa liquidez diária e é, né, o risco soberano, o menor risco de mercado que a gente tem hoje. Então, próximo título, Tesouro IPCA. Aqui a gente tem duas categorias, o Tesouro IPCA e o Tesouro IPCA com juros semestrais. E o que é interessante nesse tipo de título? É um título mais voltado a longo prazo e ele é muito legal porque ele é um título híbrido, né, que a gente fala aí, vai ser IPCA mais alguma taxa. Atualmente, né, quando eu gravo esse vídeo em fevereiro de 2025, a gente está num dos maiores patamares de taxa. A gente está em umas taxas ali de IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, dependendo aí do vencimento do título. Então, é 7% de rendimento real. Muito interessante. Então, é um título aí para longo prazo, que vai ser um título que vai corrigir seu montante ali da inflação e ainda vai te pagar um pré-fixado a mais. E qual que são as diferenças aí, né? O Tesouro IPCA, ele vai acroar os juros, mais, né, a correção do IPCA e vai te devolver esse montante lá no vencimento. O Tesouro IPCA com juros semestrais, ele vai acroar ali o IPCA e vai te pagar essa parte pré-fixada ali semestralmente, isso daí ao longo dos anos, né? Então, ou seja, esse título com juros semestrais, você tem esse fluxo a cada 6 meses de pagamento de juros. Ele corrige o IPCA desses 6 meses, paga, corrige o IPCA, paga, e lá no final, no vencimento desse título, vai corrigindo a inflação e vai ser pago para você lá no vencimento. E tem nessas janelas aí de pagamento de juros semestrais. Bem interessante também para você que pensa aí em investimentos para viver de renda. O Tesouro Pré-fixado, que é basicamente aí um título que tem uma taxa já pré-definida, então você já sabe realmente quanto que você vai ali rentabilizar o dinheiro todos os anos, porque você contrata essa taxa no momento da entrada. E também existem 2 títulos aí nessa parte de tesouro pré-fixado. Os pré-fixados normais, né, que vai acroar esses juros e te pagar no final, os famosos bullets, e o pré-fixado com juros semestrais, que vai na mesma linha aí do IPCA com juros semestrais. O tesouro pré-fixado com juros semestrais, basicamente ele vai acroando esses juros e te paga esses juros aí semestralmente. Então também tem essas janelas aí de fluxo de caixa. É bem interessante também para quem já quer ter uma parcela da carteira com uma certeza de taxa. Então o pré-fixado é bem interessante nesse sentido também. Os títulos que foram lançados mais recentemente, que é uma variação das NTNBs, né, que são os tesouros IPCA, que é o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Educa Mais é voltado ali para pessoas que querem fazer um planejamento para fazer uma faculdade, que seja, né? E a característica desse título é justamente o IPCA+, né, que é uma variação da NTNB, e esse título vai acroar esses juros ali ao longo do tempo, né? Você pode escolher os vencimentos, vão variar ali de 5, 10, 15, 20 anos, e você, na hora que esse título chega no seu vencimento, ele te paga em 5 anos, justamente para você aí ter esse fluxo para pagar a sua faculdade, que é a ideia desse título. O Tesouro Renda Mais, ele é bem parecido aí com o Educa Mais, porém ele é mais longo. Então temos títulos aí com vencimento em 60 anos. Então é mais nesse sentido aí de pensar num fluxo de caixa para se aposentar. Então basicamente ele é uma variante, né, da NTNB, né, de um IPCA+, porém, né, na hora do pagamento você vai ali aportando todos os meses e aí vai corrigir o seu dinheiro da inflação mais a taxa pré-fixada, e lá no momento do vencimento, né, no pagamento, ele transforma em renda e vai te pagando esse montante que você acumulou durante todos esses anos durante
os próximos 20 anos, né? Então é bem interessante esse tipo de título aí, para também você compor ali a sua carteira pensando em uma renda passiva lá na frente. E aí, falando de tesouro direto, né, a gente está falando do menor risco de mercado. Então, se a economia patina, se a economia anda, né, para onde que vai a economia, é um título aí que você tendo em carteira, você diminui muito o risco da sua carteira também. Então, compõe muito bem a sua carteira de investimentos e faz total sentido aí contar com um desses títulos para a sua carteira de investimentos, pensando em longo prazo. Então, resumidamente, Tesouro Selic, pensando em reserva de emergência, para compor sua reserva de emergência. Tesouro IPCA, pensando em proteção de patrimônio contra a inflação. Falando de Brasil, faz total sentido que a gente tem ali repiques inflacionários quase sempre, né? A gente está passando por isso agora, então é super interessante pensar em investimentos que vão rentabilizar a sua carteira e proteger da inflação. Os pré-fixados também servem como proteção à inflação, porém, como a taxa já é pré-definida, em momentos de muito estresse, pode ser, né, que a gente fique empatado com a inflação, como em 2021, por exemplo, que a gente fechou ali com 10% de inflação e os pré-fixados estavam pagando exatamente esses 10%. Mas faz parte ali ter uma parte pré-fixada para você ter uma certa certeza ali de retorno na carteira. Claro que não vai colocar 100% da carteira em pré-fixado, mas é interessante aí compor a carteira com essa diversificação. E aí o Educa Mais e o Renda Mais vão ser títulos aí mais específicos aí para quem quer fazer, né, um planejamento de estudos ou de renda lá na frente, né, que é possível de fazer com os outros títulos também, mas a característica desses títulos aí é justamente essa, de poder pagar esse fluxo para você depois do vencimento do título. Não paga o montante total, mas vão te pagando aí parcelado ao longo dos anos. Então, basicamente, sobre Tesouro Direto é isso que a gente precisa estar conhecendo, é isso que a gente precisa estar inteirado, mas tem uma coisa muito interessante também. Muito lá atrás, né, foi o Tesouro emitiu um título chamado NTN-C, que é basicamente um título atrelado ao IGPM, mais uma taxa pré-fixada. Esse título não é emitido mais, né, esse título só está disponível em tesourarias dos grandes bancos aí, e aqui na XP a gente possui esse título em tesouraria. Então é um título aí que ele é exclusivo, né, de alguns bancos aí, e a gente consegue aqui para você, para compor a sua carteira também, não somente diversificando ali entre os títulos, entre os índices financeiros, né? Então é bem interessante também para você aí diversificar o máximo possível. Fez sentido para você? Pô, então a gente tem também a questão da marcação a mercado, que eu vou te explicar na nossa conversa, que você vai preencher o primeiro link aqui da descrição para a gente marcar esse papo e eu te explicar mais no detalhe como é que funciona a marcação a mercado, como é que ela pode ajudar na sua carteira ali no Tesouro Direto e também te mostrar como que funciona a NTN-C, que é um título hoje extremamente exclusivo e você se tornará um cliente exclusivo aqui junto com a gente e terá acesso a esse tipo de título. Beleza? Então já deixa o like, não esquece de preencher o primeiro link aqui da descrição, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!